Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal de José. E você que acompanha o portal sabe que todas as vezes que acontecem situações extraordinárias, eu venho bater um papo extra com vocês. Mais tarde, às 17 horas, estarei de volta, como sempre, abrindo meia hora antes um chat para a gente conversar, a gente trocar algumas ideias, esmiuçando algumas dessas situações que merecem destaque. Se você está conhecendo nosso portal agora, se inscreva também, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos. Dê o seu joinha, porque ajuda a gente a chegar mais longe, e mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, essa sexta-feira foi uma sexta-feira um tanto quanto diferente. Apesar de uma operação da Polícia Federal ser uma atividade corriqueira, a de hoje merece um destaque especial, porque o ex-cantor Sérgio Reis e o deputado Ottoni de Paula foram alvos dessas buscas da Polícia Federal em operação autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O interessante no meio dessa história é que não são só o Sérgio Reis e o Ottoni de Paula que estão sendo objeto desses mandados de busca e apreensão, mas também dois líderes caminhoneiros que estão pela internet provocando as pessoas de uma maneira geral para romperem com a nossa Constituição, para fazerem bloqueio, fazerem algumas atividades que são previstas como crimes na Lei de Segurança Nacional. E aí, como é que fica? Está liberado praticar crime porque a pessoa acredita numa situação ou em outra? O fato que merece também um registro muito sério no meio dessa história é que essa gente toda está sendo conduzida por Bolsonaro. O Bolsonaro está insuflando essas pessoas a essas práticas. Algumas vão terminar presas, vão ficar com o registro de condenadas criminalmente, vão perder a primariedade e vão ficar desmoralizadas e abandonadas pelo Bolsonaro. O Bolsonaro sabe que vai ficar encalacrado o resto da vida. E o que ele está fazendo é juntando cada vez mais gente para se encalacrar com ele para ver como é que fica. Muitas pessoas acham isso muito engraçado. As pessoas do mundo da direita, Bolsonaro é um estrategista, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. Gente, não tem estratégia nenhuma. Ele vive cada dia diante dos fatos que estão se apresentando ali. E ele faz coisas que vêm da cabeça dele, não sabe se vai dar certo. A certeza que ele tem é que ele ainda está sendo útil ao sistema. Que ainda tem muita gente ganhando dinheiro, muitos grupos fazendo negócios, muita gente abocanhando o Estado brasileiro, os cupinchas que estão dentro do governo, que vieram das Forças Armadas, estão se enriquecendo, estão ganhando mais que generais, heróis dos americanos, considerados heróis por eles, que estão no topo da hierarquia das Forças Armadas. Enfim, nossos generais ganham muito mais do que os generais das potências do mundo inteiro, enfim. Então, são essas as questões que estão no cenário. Mas aí o que chama atenção é um fato, né? O que será que despertou a Procuradoria-Geral da República? Porque é ela, gente, que mandou a Polícia Federal fazer essas atividades todas. No inquérito aberto nessa quarta-feira. Então a PGR está morta, está muda, está cega, está surda há 2 anos. Desde quando o Aras começou a receber provocações ali jurídicas para fazer alguma coisa, não tem feito absolutamente nada. Mas como ele está querendo uma recondução para a chefia da instituição, isso passa pelo Senado, de repente, misteriosamente, a Procuradoria-Geral da República começou agora, instantaneamente, rapidamente, duramente, ir atrás de bolsonaristas. Como o Aras vai ser sabatinado nos próximos dias, então ele tem alguma coisa para apresentar. Olha, eu não sou omisso. Eu peguei 4 trouxas aqui, um deputado e 2 caminhoneiros e o Sérgio Reis, e estou enquadrando na Lei de Segurança Nacional. Vejam como eu sou uma pessoa independente. Então quem está pagando o pato nessa história são os trouxas que seguem o Bolsonaro e que acreditam em Bolsonaro. O Bolsonaro tinha prometido que nessa semana ele apresentaria, aliás ele disse até quarta-feira passada, um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes e do Barroso. Ele fez isso? Como eu tinha dito para vocês lá atrás, quem acompanha o portal sabe, ele não fará isso, ele não faria isso e não fará isso, porque esse não tem condição nenhuma de prosperar, ele vai se queimar, ele vai se antagonizar mais ainda. Mas os trouxas que seguem o Bolsonaro acham que ele está fazendo uma estratégia. Ele está jogando todo mundo na fogueira e essas pessoas que estão no topo, elas vão descartar, elas vão nem... Você acha que Augusto Aras vai ficar preocupado com essa gente que ele mesmo agora está começando a incriminar? Pois bem, e o Bolsonaro... ele dá um chute para um lado e dá um chute para o outro. Ontem,
numa atitude absolutamente acovardada, ele disse que deu uma senha, que está descartada essa história de promover impeachment contra o Alexandre de Moraes e o Barroso. Ele quer diálogo. Vamos acompanhar isso aqui, gente. Eu sei que muitos de vocês detestam ver o Bolsonaro, mas eu acho que nesse ponto aqui vale a pena a gente fazer esse registro aqui. Vamos lá. Quero paz, quero tranquilidade. Conversa com o senhor Alexandre de Moraes, que quer conversar comigo. Conversa com o senhor Barroso, que quer conversar comigo. Conversa com o Salomão, que quiser conversar comigo. Eu converso com o Alexandre de Moraes, Barroso e Salomão se eles quiserem conversar comigo. Eles não querem conversa, eles estão ali numa instituição, não é papo de boteco, não é conversa de compadre. São pessoas que estão ali para cumprir a lei, respeitar a Constituição, fazer as determinações que os órgãos determinam, que os órgãos recomendam, cumprir as suas atribuições. Então não é papo de conversa para chegar em lugar nenhum. E a ameaça de fazer o impeachment contra eles. Se o presidente está dizendo que eles acobertam criminosos, que um é pedófilo, que um é defensor de terrorista, que um é defensor de criminosos, de narcotraficantes, então que papo furado é esse aí? Será que eles vão aceitar algum tipo de conversa? Essas coisas são institucionais, mas o presidente está longe de saber isso. Mas esse discurso serve para insuflar as suas bases, que vão acreditando nessas histórias todas e depois vão ter que contratar advogados com o próprio dinheiro, que o presidente ainda usa a Advocacia Geral da União para se defender, né? Mas vamos acompanhar aqui mais um trechinho dessa fala. Ele fala o que dá certo, fala que acha que vai de cá. E vamos chegar no acordo. Toda vez que há um problema, se mexe no dólar. Mexeu no dólar, mexe no preço do combustível. Tem inflação. Tem dor de cabeça. O povo todo em especial, né? O mais pobre, o mais humilde. É pedir muito. Então quer dizer que a culpa é do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, que está lá parado e só age quando tem algum tipo de provocação jurídica. Então eles que estão fazendo o dólar subir, são eles que estão tumultuando a nossa vida. Então, olha, trouxa é quem acredita nesse tipo de fala. E ontem o presidente fez a live dele, e aí como eu digo para vocês, né, as redes bolsonaristas ficam super em polvorosa, porque os anúncios são sempre assim enigmáticos, né? O presidente na sua live hoje fará uma revelação bombástica. Ele mesmo no cercadinho fala: hoje a noite vai ser muito tensa. Aí os caras expandem essas informações, que é todo mundo querendo ver o que vai acontecer de tensão. Aí ele leva o presidente da Caixa Econômica Federal para falar que a Caixa Econômica Federal está com superávit, que na época do PT não tinha, enfim, falando um monte de milongas e saindo fora de todas as discussões que foram levantadas por ele, conspirações, teorias de rompimento de instituições, insinuações que vai haver um golpe, ou que ele está tramando um golpe. Ele não falou em voto eletrônico, como eu falei com vocês, o voto auditável. Ele acabou de falar, não fala mais isso. Eu disse a vocês que ele ia ter que arrumar um outro mote, e o outro mote que ele arrumou para ficar insuflando as suas bases de tolos era o impeachment do Alexandre de Moraes e do Barroso. Só que agora ele está voltando. Aparece com mais uma agora, que ele está entrando junto ao Supremo Tribunal Federal com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. Uma hora eu explico isso com mais profundidade. Enfim, mas uma ação para dizer que o Supremo Tribunal Federal não pode abrir inquérito. Gente, várias instituições podem abrir inquéritos, não precisam necessariamente do Ministério Público. Inclusive o Supremo Tribunal Federal, isso já foi decidido numa outra ação de descumprimento de preceito fundamental. Isso está pacificado. Então é uma ação que o Bolsonaro está entrando que já nasce morta, ela é natimorta, mas vai enganando os trouxas que acham que o Bolsonaro está fazendo alguma coisa. E aí, para completar o papo, agora de manhã cedo, o Bolsonaro disse que iria fazer um pronunciamento. E disse também que o 7 de setembro está mantido. Gente, o 7 de setembro está virando quase um encontro gospel. Porque só pastores de várias agremiações que apoiam o Bolsonaro é que estão insuflando as redes, e os grupos remanescentes de conspiracionistas que estão nas redes sociais. Essas pessoas que perderam grana agora por conta das desmonetizações que o YouTube está fazendo em relação a eles. Mas aí o Bolsonaro saiu com mais uma. Ele quer dar uma demonstração para o mundo que o povo brasileiro quer que ele faça uma intervenção. E isso que fica implícita na fala dele, o que fica implícito, é que ele quer de fato dar um golpe. Ele
tem essa ideia, ele imagina que isso pode ser possível. Eu estou mostrando para vocês aqui todos os dias que isso não é possível, mas para enganar os tolos, os trouxas, ele vai reproduzindo isso o tempo todo. Então essa gente que vai lá para a Avenida Paulista, aí tem uma estratégia inteligente dessa gente, porque eles sabem que fazendo atos pulverizados no mundo inteiro, os atos do Brasil inteiro, os atos iam ficar muito ridicularizados, iam ficar muito esvaziados. Então eles estão concentrando todos os atos em Brasília e em São Paulo para juntar bastante gente, para criar algum clima aqui no nosso país. Vamos conferir aqui na fala dele dessa sexta-feira de manhã. Vamos lá. 10, estamos aqui na esplanada, pretendo usar a palavra. Não é uma palavra de ameaça a ninguém. Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa. Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer alguma coisa se vocês assim o desejarem. Ele só pode fazer alguma coisa se assim vocês o desejarem. Alguma coisa o quê? Então as pessoas ficam fantasiando. O Bolsonaro vai fechar, agora ele vai arrebentar, vai prender, enfim, vai tumultuar do jeito que a gente quer. Olha, trouxa quem acredita nisso. Depois as pessoas ficam chorando. Alguém está ouvindo falar no Roberto Jefferson esses dias? Está sumido, está preso. O Daniel Silveira, valentão, que disse que ia bater em ministro do Supremo. Cadê ele? Eu já comentei com vocês. Mexer com o Supremo Tribunal Federal é ilegal, é inconstitucional, é crime na Lei de Segurança Nacional quando as coisas são colocadas das formas como essa gente está colocando. E ainda mais atingiu o ministro Alexandre de Moraes, que foi promotor de justiça, como eu disse para vocês, secretário de segurança, um homem que mandou prender diariamente, sabe-se lá quantas pessoas. Vai ter medo de fanfarrão, vai ter medo de gente que está fazendo ameaça, gente que está querendo romper com a Constituição brasileira, com as instituições que a gente tem, com o poder econômico todo no nosso país, nacional e estrangeiro, que precisa de estabilidade política para tocar seus negócios. Se vocês acham que é possível um fanfarrão, como eu disse a vocês, a rainha, a Maria Louca, aliás, esqueci até de botar a foto dela ontem para vocês, eu consegui hoje, que é a foto da dona Maria a Louca, reencarnada nos dias de hoje. Vocês acham que essa gente vai querer colocar o nosso país na mão de gente insana? Então a gente vai falar um pouco mais tarde sobre essas questões, vamos acompanhar os desdobramentos. O presidente disse que ia fazer pronunciamento bombástico hoje novamente, muito firme, né? E a gente vê que só quem acredita nessa história são os trouxas, que alguns já estão na cadeia e outros começarão a trilhar o caminho das carceragens mais próximas. E o presidente sabe que no futuro, quando ele tiver esse dissabor também, ele já terá muitas pessoas que o acompanharam, que já estarão lá de braços abertos para tocarem violas ou para fazerem cantos ao Senhor junto com o presidente da República. Eu fico por aqui, ou com o ex-presidente da República. Eu fico por aqui, mais tarde a gente volta porque o dia promete. Um abraço.